Obrigado, pastor. Abençoe. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, queridos amorosos. Paz e graça. Você já ouviu isso antes? Já ouviu bom dia, queridos amorosos, né? Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui com esta família que nós amamos tanto, uma família mais amorosa de Uberlândia, de Minas, do Brasil e do mundo. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Douglas, da pastora Daisy. De fato, essa alusão ao envio e essa flecha que foi lançada também fala de crescimento e de prolongamento dos nossos passos, porque quando o arqueiro ele retesa o arco e lança a flecha, essa flecha vai chegar adiante, ela vai além até mesmo de onde está apostado o arqueiro, e é o que nós desejamos para os nossos filhos espirituais, para os discípulos em Cristo, e especialmente para o pastor Douglas, pastora Deise, que são tão íntegros e tão entregues na obra do Senhor, que de fato vocês têm gerado segundo a espécie, em todos os sentidos, sobretudo na entrega de vocês, e por isso essa igreja tem sido assim, uma referência, não só no nosso meio, mas também externamente na cidade de Uberlândia, amém? Glória a Deus, vocês são demais, viu, queridos? E eu vou tentar, o pessoal da comunicação me pediu encarecidamente que eu permaneça mais fixado aqui para facilitar os cameramen, porque tem a 3, a 4, a 5, mas parece que fica melhor que pegue aqui na 1, não é? Tá certo? Então, isso vai contra a minha religião, porque eu gosto de me mover, mas eu vou lutar contra essa minha natureza, e vou procurar ficar mais aqui no centro, amém, Jesus? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 24. Essa mensagem que vamos ministrar nesta noite, ministramos pela manhã aqui na IBA Centro, Deus colocou no meu coração, e eu no domingo passado ministrei lá na sede, e eu senti paz de estar replicando, fazendo reverberar essa mesma mensagem aqui na nossa IBA Centro, e que seja edificante para a sua vida, para a vida da igreja, para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Mateus 7, 24 ao verso 27, Jesus está dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É interessante, porque quando nós olhamos as intempéries, elas são as mesmas para ambas casas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, aquela e aquela outra. Tem um ditado que diz assim: o pau que dá em Chico, dá também em Francisco. Não sei, os mais antigos talvez saibam desse ditado. Quer dizer que a mesma tempestade ela caiu sobre uma e outra casa, a mesma intempérie caiu sobre uma e outra. Então a diferença não foi a contingência, não foi o cenário de tormenta, a diferença foi o terreno sobre o qual cada uma dessas casas foi edificada, construída, amém? Esta é a chave da mensagem de hoje. Embora
nós vamos falar mais no final sobre esta base, esse fundamento. Por ora, nós vamos descortinar um pouco sobre tempestades. E a primeira pergunta que eu quero fazer nesta noite aqui é: quantos aqui já passaram ou estão passando por tempestades na vida? Eu tenho uma notícia para te dar. Pastor, me dá uma notícia boa. Eu vou pregar o evangelho, fique tranquilo, vai ser uma boa notícia. Mas eu quero te dar outra boa notícia: você é normal. Está passando ou já passou por tempestades, quer dizer que você é normal. E a Bíblia, nós vamos mencionar o Salmo, que diz que muitas são as aflições do justo. Então, se você é justo, nasceu de novo, foi aceito por Deus, você pode ter certeza que a sua vida, nela, vai ter muitas aflições, mas também você vai ter a promessa que de todas elas o Senhor te livra. Amém, Jesus? Mas deixa eu falar algo para você. Quando Jesus ele ensina sobre esses dois fundamentos, e aqui nós estamos no final do Sermão do Monte, a pregação das pregações, o ensino dos ensinos, alguns teólogos vão dizer que o Sermão do Monte é um verdadeiro código de ética cristão. O certo é que quando ele fecha todo esse ensino, falando de ensinos práticos da vida cristã e da vida comunitária, Jesus ele fala exatamente o que vai fazer diferença. Se você ouvir todo esse ensino e praticar, bem-aventurado você vai ser, porque você edificou sobre a rocha a sua casa espiritual, e pode vir o que vier, você vai permanecer. Mas por outro lado, se você ouviu esses ensinos que foram estabelecidos, foram ministrados, Mateus 5, 6 e 7, e não praticar, você vai ser semelhante como aquele homem que edificou a sua casa sobre a areia, sem fundamento, qualquer intempérie, ela está fadada à ruína. Mas sabe, Deus não está preocupado com a alvenaria, Deus não está preocupado com ferragens, Deus não está preocupado com drywall, Deus está preocupado com uma casa favorita, e a casa favorita dele sou eu e você. Eu e você somos casa favorita de Deus, somos edifício espiritual, somos morada do Deus vivo e verdadeiro, somos pedras vivas nessa edificação, que é o próprio Cristo, que é o cabeça desse corpo e dessa edificação. Então o Senhor deseja de fato que essa casa favorita seja edificada sobre bases, o quê? Sólidas, firmes, a fim de que nenhum de nós, mesmo passando por tempestades, a nossa casinha não caia. Passando por tempestades, nós não desabemos. Deus quer isso, e você precisa sair daqui hoje sabendo também o que você quer para a sua vida, que essa sua casa permaneça firme, mesmo diante das tempestades, passadas ou presentes, ou que ainda virá na sua vida. Pastor, vai vir? Você tem dúvida disso? Se tem, fica comigo até o final dessa mensagem, que você vai entender por que nós estamos falando isso. Mas, ainda falando sobre tempestades, eu gosto muito da etimologia, gosto de um dicionário, e literalmente tempestade significa, ou tem o sentido de um fenômeno atmosférico, com grandes volumes de chuvas, geralmente com ventos, trovões e raios. Em síntese, esta é a definição para tempestade de forma literal. Mas as tempestades no sentido figurado, e quando você vai no original grego aqui que Jesus está citando, você vai perceber que essa palavra está ligada também de forma figurada ao quê? As tempestades da vida, que afetam uma casa espiritual, que é nosso coração. Então, figuradamente, é quando passamos por pressões, quando nós passamos por uma agitação espiritual, quando nós passamos por uma agitação moral. Já viu aquela expressão? Parece que o moral da tropa baixou. Quando nós passamos por uma grande perturbação, por isso Jesus fala também: não turbe, não se perturbe, não perturbe o seu coração. Quando nós passamos por grande confusão e até mesmo sofrimento, mas nós precisamos entender que diante desse quadro, nós precisamos nos empoderar exatamente daquilo que a palavra traz, e Jesus está trazendo esse fundamento, que é Ele mesmo como rocha eterna das nossas vidas. O interessante, falando ainda de tempestades, é que nós precisamos identificar a sua natureza.
As tempestades têm naturezas diferentes, distintas. E eu quero citar algumas das suas naturezas. Mas antes de citar essas naturezas, eu quero falar primeiramente que essas tempestades, elas são inerentes à vida. Como eu perguntei aqui, alguém já passou ou está passando por uma tempestade? Eu creio que todos levantaram a mão, aqueles que entenderam a pergunta. Por quê? Porque tempestades são inerentes à vida. Eu citei o Salmo que diz que muitas são. Quantas são? Muitas. Muitas são as aflições do justo. Quem que é justo aí? Quem que é justo, justificado pelo sangue do Cordeiro? Então a Bíblia está dizendo, o salmista está dizendo que muitas são as suas aflições, você que é justo. Mas na parte B desse versículo diz, de todas o Senhor livra. Então fala assim, muitas são as aflições, mas de todas o Senhor tem me livrado. Amém, Jesus? Você crê nisso? Você toma posse disso nesta noite? Amém, Jesus? Mas alguém ainda pode resistir a essa realidade, falar, mas será que é assim mesmo? É, porque o próprio Jesus, ele disse, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em João, no capítulo de número 16, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo de número 33, vamos ler os versos 32 e 33, e dizem assim, eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em outra versão fala, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele está dando algumas palavras que confrontaram um pouco, até muito, os discípulos, o coração deles. Mas Jesus sempre traz escape, porque ele mesmo é o escape. E ele diz, olha, essas coisas eu falei, ainda que sejam duras, ainda que falem de um sofrimento, de um momento turbado, mas para que vocês tenham paz em mim, não uma paz contingencial, não uma paz circunstancial, não uma paz porque tudo vai bem, mas uma paz que excede todo entendimento, uma paz que é de dentro para fora. Porque a paz que nós temos não é um estado de espírito, a paz que nós temos é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Ele é o príncipe da paz, e ele habita em você. Por isso Jesus falou, estas coisas eu disse a vocês, para que vocês tenham paz em mim, porque vai vir um momento de grande turbulência, de tormenta, mas tenham paz. E ele continua dizendo, no mundo, vocês vão passar por tribulações, no mundo vocês vão ter tribulações, mas eu tenho aprendido uma chave nesse versículo 16, versículo 33 do capítulo 16 de João. No mundo nós passamos, diga, passamos. No mundo nós passamos, diga-se, no mundo nós passamos. Diga-se, no mundo nós passamos. Passamos por aflições. Em alguns momentos eu vou fazer uma paráfrase. Então, as palavras aflição, tribulação e coisas do gênero, nós vamos fazer uma paráfrase e vamos trocar por tempestades, tá? Para ficar associado ao tema, e você vai entender. Então, no mundo, vocês passam por aflições, vamos trocar, no mundo vocês passam por, agora fazendo a paráfrase, no mundo vocês vão passar por tempestades, mas veja bem, você passa pela tempestade, mas a tempestade vai passar. Você precisa entender isso, você passa pela tempestade, mas a tempestade vai passar. Por quê? Porque Deus não quer que você fique fazendo hora extra no meio da tempestade. Daqui a pouco nós vamos entender todo o processo, mas elas são inerentes. Jesus falou, nós vamos passar por elas. No mundo nós vamos passar por essas aflições, por essas tempestades. E ele deixa aqui a chave, tenham coragem.
tenham coragem, tenham bom ânimo. Pastor, mas muitas vezes eu tenho medo. Então você vai ouvir novamente Deus falar com você, como Ele falou com Gideão, naquela teofania, quando Ele chama Gideão para sair ali do lugar onde ele estava escondido, falando, vai nessa tua força, ó homem valente. Eu imagino a cena, fazendo uma conjectura, Gideão vendo o anjo, e o anjo com A maiúsculo, era uma teofania, era o próprio Deus falando com ele. Ele deve ter feito assim, olhou para trás assim, né, porque eu estou malhando o trigo no lagar, estou com medo dos midianitas. É você mesmo, homem valente. Então olha para o seu irmão e fala assim, é você mesmo, valente, corajoso. Aí você por dentro, você fala assim, só eu sei o que eu estou passando, e eu estou com medo dessa situação, mas deixa eu te dar uma boa notícia. Coragem não é não ter medo, mas é fazer o que se tem medo de fazer. Que é uma palavra de um teólogo, além do pastor Douglas, que é um teólogo brilhante, né? Todo domingo ele vem aqui e traga uma palavra assim, bem temperada, né? Mas tem um pastor, teólogo suíço, chama Karl Barth, ele diz assim, coragem é o medo posto em oração. Então, quantos tem medo aí? Você tem medo até de levantar a mão, né? Deve ser uma pegadinha, né? Você não pode estar paralisado com medo, mas medo eu tenho também. Você acha que eu tenho medo de algumas coisas, mas elas não podem me parar. Quem está entendendo isso? Eu queria dar uma boa notícia para você. Você que levantou a mão e reconhecendo que tem medo, você é normal. O anormal é ser um medo paralisante. E o Senhor não quer que o medo te paralise. Pelo contrário, Ele quer que o amor dEle te impulsione, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém, Jesus? Então as tempestades são inerentes à vida. João 16:33, e também o Salmo que diz que muitas são as aflições do justo. Mas as tempestades também, elas não são para sempre, elas não são eternas, elas não são permanentes, elas não são perenes, elas têm um prazo de validade. Eu queria te convidar a abrir também a Bíblia comigo, em Provérbios. Esse texto é demais. Você já teve a experiência de ter lido a Bíblia e de repente volta num texto, parece que você nunca leu, porque a Bíblia se renova, e eu voltei nesse texto, parece que eu nunca li nessa perspectiva. Então Provérbios 10:25, olha que revelação. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Assim como a tempestade, assim como o ímpio desaparece, a tempestade vai desaparecer, vai passar, mas o justo, quantos justos nós temos aqui novamente? Ele tem um fundamento, um alicerce eterno, ele não vai passar. A aflição, você passa por ela, mas você permanece, porque ela vai passar, ela não é perene, porque ela tem tempo de validade. Nós temos que entender isso, tomarmos posse disso, e isso deve trazer o que? Um impulsionamento na nossa vida, porque quando nós muitas vezes estagnamos, é porque nós achamos que a tempestade nunca vai passar. E eu sei que há pessoas que estão aqui passando por muito tempo tempestades, e elas parecem não cessar, pelo contrário, parecem estar cada vez mais difíceis, os céus mais sombrios, tormentas, trovões. Quando vai passar isso? Pelo que consta, a Bíblia fala que existe um choro durante uma noite, mas também existe uma alegria que vem pela manhã. Pelo que consta, Paulo ensinou dizendo também que esta leve e momentânea tribulação ou tempestade, fazendo a paráfrase novamente, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Pastor, mas não é leve nem momentâneo. Comparado com a cruz, Paulo está certo, é leve e momentâneo. Quando você olhar para a cruz, você vai ver o que você está passando, por pior que seja, vai ser leve e momentâneo. Deus, Ele não vai deixar você fazer hora extra no deserto, na tempestade. Ele tem plano para você, mas você precisa internalizar esse princípio sobre a tempestade, para que você não sucumba, não, põe as coisas a perder. Então a tempestade, ela é inerente à vida, a tempestade
não é permanente, e a tempestade, por incrível que pareça, elas em si não nos encorajam, mas elas nos ensinam. Às vezes tem pessoas que falam assim, não, a tempestade me encorajou. É pouco provável, porque ninguém quer uma tempestade para ser encorajado. Pelo contrário, nós queremos fugir de tempestades. Sabe quando você está num porto seguro? Sabe quando seu casamento está maravilhoso? Sabe quando seu time está ganhando? Não, vamos para mudar de assunto de futebol. Sabe quando seus filhos estão obedientes? Você está tendo promoção no seu trabalho? Sabe quando o vento está soprando a favor? Um vento suave, não uma tempestade. Nesse momento você fala assim, nossa, mas está tão monótono isso. Deus, manda uns raios e trovões aqui. Alguém em sã consciência sai de casa pensando assim, eu queria um céu nublado. A Ana gosta de céu nublado, mas é por causa do clima, mais fresco, mais frio, mais úmido. Mas você entendeu no sentido figurado, ninguém quer isso, é verdade ou não é? Sim ou não? Então a tempestade, a aflição, tribulação em si, ela não encoraja. Ninguém é encorajado em si na tribulação, mas nós somos ensinados. Por quê? Porque lá na tribulação, Jesus falou que não nos ia poupar da tempestade ou da tribulação, mas Ele estaria conosco todos os dias até o fim. Todos os dias quer dizer que na tribulação, na tempestade, Ele vai estar conosco. E porque Ele está conosco, Ele vai nos ensinar a passar por ela, e vamos sair do outro lado aprovados, melhores, melhorados, porque vamos ser ensinados. Eu queria que você também acompanhasse outro texto que eu separei, para poder dar mais clareza ao que nós estamos ministrando aqui nessa hora. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. É interessante esse texto, porque Paulo está falando da justificação pela fé, e isso nos dá paz com Deus, que nós somos justificados mediante a fé. Mas ele vem falar também que a glória que ele tinha não era simplesmente na bonança, no porto seguro, mas também nos gloriamos. Ele começa dizendo assim, Romanos 5:3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas tempestades, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Eu chamo esse texto, tribulação, perseverança, experiência e esperança, de ciclo da bênção. E parece paradoxal, mas o ciclo da bênção, quantos querem bênção? Quantos amam bênção? Mas a bênção normalmente começa com tribulação. O ciclo da bênção diz que Paulo ele se gloriava também nas tribulações, nas tempestades, exatamente porque somente passando por tribulação, tempestades, ele pode ter o que? Perseverança. Ninguém pode falar assim, nossa pastor, hoje eu perseverei. Sim, o que você fez? Não, eu sentei lá na pizzaria Giardino e pedi 4 queijos, eu perseverei comendo aquela pizza. Que perseverança! Perseverar é na batalha, é na adversidade, perseverar é na tribulação. Então você só vai saber que você é perseverante se você tiver uma prova, se você tiver uma tribulação, uma aflição. E é tão interessante porque eu destaquei aqui uma palavra. Deixa eu ver se eu acho essa palavra. Isso, uma palavra de Lutero, Martinho Lutero, o ícone da Reforma Protestante. Mês passado nós celebramos a Reforma Protestante, e Lutero ele disse assim: nunca entendi o significado da palavra de Deus enquanto não passei por aflição.
Essa palavra vai ter mais sentido e significado para você quando você começar a passar por uma aflição, uma tribulação, porque aí você vai saber que a perseverança que você tem não brotou simplesmente de você mesmo, mas Deus colocou dentro de você um bom ânimo, Deus colocou dentro de você coragem, Deus colocou dentro de você paz que excede o entendimento, Deus colocou dentro de você um espírito de intrepidez e ousadia, Deus plantou dentro de você a própria palavra dele, para que você, quando precisar, você lance fora a palavra, verbalize a palavra, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Deus mesmo, na tribulação, Ele vai tirar de dentro de você aquilo que Ele mesmo colocou. Então quando você passar por tribulação e perseverar, isto apraz o coração do Pai, porque Ele está conseguindo tirar de você aquilo que Ele mesmo colocou. Às vezes nós repreendemos certas coisas dizendo, está repreendido em nome de Jesus, eu rejeito isso em nome de Jesus, está amarrado, e começa a falar como se tudo viesse do inimigo, como se tudo fosse maquinação das trevas. Nós vivemos uma conspiração espiritual que muitas vezes não existe, repreendendo coisas que não vieram de Satanás. O diabo, ele nos tenta, de fato, ele é acusador, mas as coisas da vida muitas vezes são provas. O diabo tenta cada um de nós para tirar o pior de nós, o pior do Ricardo, mas Deus nos prova para tirar o melhor de nós. Então, quando nós passamos pela tribulação, como Paulo disse, e perseveramos, nós vamos ter experiência. Muitos de vocês aqui já deram testemunhos um para o outro, ou já subiram aqui para dar um testemunho. Por quê? Porque vocês passaram por uma aflição, uma tribulação, vocês perseveraram, e vocês então alcançaram o quê? Uma experiência, porque senão não tem história para contar, não tem, testemunho para compartilhar. Mas quando você persevera, você vai ter experiência. Em outra versão fala caráter aprovado, e a experiência, o caráter aprovado, vai dar a você o quê? Esperança. Tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, ou caráter aprovado, e vai produzir, no fim desse ciclo, esperança. Por quê? Porque quando vier de novo uma tribulação, uma aflição, uma prova, você fala, eu já passei por algo semelhante. E assim como Jó disse, eu vou dizer também, eu sei que meu Redentor vive, e em breve se levantará. Ou dizer como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. Você pode dizer amém? É o que te aguarda, porque é o ciclo da bênção. E finalmente as tempestades não formam o caráter, em si não formam, mas elas podem revelar o caráter, porque na verdade a tempestade é exatamente para haver um confronto, uma revelação da nossa condição que nós estamos vivendo e aquela que Deus gostaria que vivêssemos. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo de número 40. Vamos ler o 39 e o 40. Dizem assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Eles estavam no barco, Jesus falou, vamos passar para o outro lado. E muitas vezes Deus quer fazer uma transição na sua vida, Deus quer te promover, Deus quer te levar para uma outra experiência. Vamos entrar no barco, e nós entramos, é o barco da vida, é um barco, a nossa vida, no mar da vida. Mas muitas vezes nesse mar pode haver tormentas, como houve uma tempestade, mas Jesus está lá,
Jesus está lá, Jesus está no seu barco, Ele não te abandonou. Eu vou falar novamente, Jesus está no seu barco, Ele não te abandonou. Pastor, mas Ele não me abandonou, mas Ele está dormindo. Foi o que os discípulos fizeram. O Senhor não se importa não que nós vamos morrer? Existem dois tipos de sono. O primeiro sono é esse que Jesus teve aqui, o sono da paz. Jesus está no centro da vontade de Deus e Ele está cumprindo uma agenda celestial. Ele nem se antecipou e nem se atrasou, Ele faz no tempo certo. Jesus vai fazer as coisas no tempo certo na sua vida. Ele não vai se antecipar e nem vai atrasar, Ele vai chegar com a provisão na hora certa, e quando chegar vai ter muita alegria e vitória. Mas se eu fosse você, como um homem e mulher de fé, já começava a comemorar agora, porque aqueles que são da fé, eles já começam a visualizar a vitória chegando, ainda que você esteja no olho do furacão, no epicentro do terremoto. Mas sabe, quando Jesus fala, por que vocês estão tão medrosos? O que aconteceu? A tempestade não formou, eles não passaram a ser corajosos, revelou que eles eram medrosos. E ainda Jesus fala, como é que ainda não tem fé? Ou seja, nessa altura do campeonato, andando tanto comigo, não era para me acordar não, eu estou tranquilo, era para vocês darem ordem, eu estou fazendo essa conjectura, para o vento e o mar. Às vezes tem coisas que o Senhor está esperando que nós façamos pela nossa caminhada de fé, para que nós nos empoderemos da palavra dEle, daquilo que Ele mesmo colocou dentro de nós, exatamente para nos revelar a vontade dEle. Mas se revelou o medo, então nós vamos lançar fora o medo pelo amor de Deus. Nós vamos lançar a incredulidade fora. Nós vamos lançar, sabe, aquele tipo de evangelho que nós queremos encostar Deus na parede e falar do jeito que queremos, a hora que queremos. Não, é a vontade de Deus. Ah, mas será que nós não tem jeito de mudar a vontade de Deus? Como que alguém em sã consciência que quer mudar a vontade de Deus, se ela é boa, perfeita e agradável? A nossa não é assim. Então deixa Deus fazer do jeito dele, na hora dele, somente confia, espera, porque essa tempestade, talvez que você está passando, ela vai revelar o que está no seu coração. Mas fique tranquilo, não é para vergonha, é para que você seja transformado e obtenha o caráter de Cristo. Você pode dizer amém? Aleluia. Vamos adiante. Então agora sim, fazendo essas considerações sobre tempestades, eu queria falar sobre a natureza das tempestades. Isso, debruçado na palavra, de uma forma didática, eu extraí esse ensino, e para mim é um ensino muito prático, porque de forma resumida, as tempestades, elas se configuram de três formas. A primeira delas é uma tempestade imaginária. Pastor, mas se é imaginária está resolvida. Aí que você está enganado. É uma das piores, porque aquelas reais, físicas, tem uma propensão delas realmente passarem mais rápido, mas quando elas são imaginárias, enquanto ela perdurar na mente da pessoa, ela parece que é eterna. Quem está entendendo isso? Sabe, essas tempestades temporárias, essas tempestades imaginárias, elas não estão, ouçam bem, no seu trabalho. Talvez você está falando, não, está lá no meu trabalho, meu chefe, atribulado aquele homem. Você é um pacificador, se ele é um atribulado, vai encontrar um pacificador e vai dar tudo certo. Essas tempestades imaginárias não estão no seu trabalho, não estão na sua família, não. Meu marido, entendeu, né? Sem adjetivos. A Bíblia diz que a mulher santa, ainda que o marido seja um incircunciso, um ímpio, pelo convívio vai santificar esse varão. As tempestades imaginárias não estão no trabalho, não estão na família, não estão na igreja, no ministério. Sabe, no ministério às vezes você está assim, nossa, aquele irmão não me cumprimentou, nossa, aquele irmão não falou comigo hoje, não deu a paz do Senhor. Ah, me preteriram.
Não, não vou sair daqui. Vem cá então, vem cá. Ingrid. Aquela irmã não me cumprimentou. Sabe o que você faz? Cumprimenta a irmã. Amém, Ingrid? Está resolvido. A tempestade imaginária. Existe isso ou não, gente? Então vamos adiante. As tempestades imaginárias não estão no trabalho, na família, na igreja, mas apenas em um lugar. Aonde? Põe a mãozinha aqui assim, ó. Só está aí. Mas faz um estrago. A gente ri para não chorar, porque o que tem feito de estrago em muitas vidas é uma coisa sem precedente. Pastor Douglas trouxe uma informação hoje de manhã, e eu vou avocá-la para mim nessa mensagem. Diz que, segundo estudos, 90% das nossas tempestades, elas não existem e nem vão existir. Olha só que legal. Legal para entender, não para viver isso. Não é verdade? Para a gente entender e sair fora dessa neura. O medo e a ansiedade fazem com que as pessoas vivam em tormentas, ainda que as suas tormentas só existam em sua imaginação. Provérbios 23:7 diz: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Você não é feio, você não é bastardo, você não é derrotado, você não é, me ajuda aí, gente, você não é órfão, você não é mal amado. Vamos lá, gente, me ajuda aí mais uns. Indigno, muito bom. Mas se você imaginar que você, na sua alma, que é, você passa a ser, porque você começa a viver como se fosse. Isso é terrível, e começa a gerar tormenta na sua mente. Repreende isso em nome de Jesus. Amém? Por isso Jesus, ele ensinou aqui mesmo no Sermão do Monte. Nós estamos em Mateus 7, Mateus 6, no Sermão do Monte. Jesus, no final também de Mateus 6, ele está falando sobre a ansiosa solicitude da vida. São as preocupações da vida, e ele ensinando diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, de beber, de vestir, porque quem fica preocupado nessa neura, com essa tormenta, são aqueles gentios, os incircuncisos, os que não foram justificados, os que não têm pai. Vocês têm um pai, então não fiquem ansiosos. Você, por ansiedade, ficar atormentado, atribulado, ansioso, você conseguiu resolver seu problema? Mente quente e coração frio nunca resolveram problema algum. Aquece o seu coração com a palavra de Deus e deixa a sua mente zen, em paz com Deus. Nesse zen aí, tá bom? Você conseguiu aumentar 40 e poucos centímetros no curso da sua vida? Jesus está falando, por mais ansioso que você fique, ninguém consegue aumentar um côvado no curso da sua vida. Um côvado é um pouco mais de 40 centímetros. Olha só o que Billy Graham diz: ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Quer que eu repita? Essa frase é poderosa, hein? A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. E é o que muitas vezes gera essa ansiedade. Quando nós ficamos presos, muito presos no passado, ou seja, muito passado, normalmente isso gera um espírito deprimido. Mas por outro lado, quando nós ficamos também muito preocupados com o futuro, isso gera ansiedade. Nós devemos crer que Deus fez um dia, e é o hoje. Por isso ele diz: esse é o dia que o Senhor fez, eu devo me alegrar e regozijar nele. Por isso se chama presente, é o presente de Deus para você.
faça dissipar em nome de Jesus toda tempestade imaginária da sua mente, no nome de Jesus. Põe a mão na sua cabeça e fala assim: eu repreendo toda tormenta, toda tempestade, todo pensamento atribulado que só existe aqui na minha mente, eu repreendo e dissipo agora, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Mas existe uma outra tempestade. Essa é real. E essa tempestade que é real, ela tem também duas naturezas. Nós temos essa primeira que eu falei, que é a natureza imaginária, mas tem duas que são reais. A primeira delas é a causada pelo homem. E assim como as intempéries do mundo, e nós estamos vendo muitos efeitos no bioma, na biodiversidade, no clima, por causa da interferência do homem, assim também com relação à tempestade no sentido figurado. São tempestades causadas pelo homem, quando por nossa ação ou omissão damos causa à tempestade. E nós, por natureza regenerada, nós somos o quê? Pacificadores. Jesus também no Sermão do Monte, no início, o pastor Douglas, ele ensinou aqui o Sermão do Monte, e falou sobre as bem-aventuranças que estão no início de Mateus 5, e Jesus vai ensinar ali em Mateus 5, 9, se eu não me engano, verso 9 mesmo, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Então você, por natureza divina regenerada, você é um pacificador. Aonde tem contenda, você entra e vai ter paz. Aonde tem litígio, você entra e vai ter convergência e vai ter acerto. Aonde você planta os seus pés, ainda que esteja em tormenta, tem uma palavra do Jesus, do Cristo que está em você, que vai falar assim: aquiete-se, acalme-se, e a tormenta, o vento, o mar vai ter que se acalmar. Você está entendendo isso? Pastor, mas não depende de mim. Paulo falou: no que depender de você, tenha paz com todos. Eu quero te falar que sabe quanto que depende de nós? 99,9% depende de nós. A minha saudosa e sábia mãe, ela dizia: quando um não quer, dois. Você é mais novinho, né? Vou te ensinar esse jargão. Quando um não quer, dois não brigam. A palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Está na sua mão ser um pacificador. Mas quantos maridos hoje estão colocando o terror dentro da sua casa, no seu casamento? Quantas esposas não estão configuradas no que Provérbios diz: a mulher sábia edifica o seu lar, mas estão na outra parte, diz: mas a tola com a sua própria mão derruba, destrói. Quantas vezes os filhos querem insurgir contra a autoridade do pai? Ah não, mas meu pai não é nenhum modelo de perfeição. A Bíblia diz que você vai obedecer o seu pai só quando ele for um modelo de perfeição? Não. Tem pais que estão suscitando ira no coração dos filhos, e isso vai gerando o quê? Tormenta, pressão vai aumentando, o calor, aí vem a tempestade, não é isso? Normalmente é muito calor, muita pressão. Choveu granizo essa semana. Choveu lá no seu bairro também? Aquele estouro de bairro, você sabe qual que é o estouro de bairro? Um abraço no final do culto do pastor Ricardo, se você descobrir qual que é o bairro que é o maior estouro de Uberlândia. Vigilato não. Caraíba? Granada, onde eu moro. Granada, é um estouro de bairro, gente. Pode pôr um pouquinho mais de água, né? Essa é do tiozão também? Tá bom. Eu só sei essa, gente. Eu sou de 73, fiz 50 anos. Hartos. Então essas são as causadas pelo homem. Tempestades causadas
por ação ou omissão, porque tem alguns que falam assim, não pastor, mas eu não concorro para isso não, eu fico quietinho lá em casa. Está errado, porque você deveria ser um protagonista da paz, porque pecado não é só por ação, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, pecou. Então, quando você sabe o bem que você deve fazer na sua casa, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com o seu irmão, no seu trabalho, onde quer que seja, e não faz, pecado. Então nós precisamos repreender isso. Sabe por quê? Porque quando nós temos essa vocação de pacificar, e nós não fazemos isso, nós contrariamos a natureza divina que está em nós, nós contrariamos a vontade de Deus, e o que nós provocamos? Tormentas para nós mesmos e para os outros que estão à nossa volta. Não sofre só você não, marido, não sofre só você não, esposa, não sofre somente você não, pai, filho, quem quer que seja, sofrem todos. Sabe, nós precisamos entender que nós precisamos voltar à rota, à direção e ao centro da vontade de Deus. Pastor, me dá um exemplo bíblico dessa causada pelo homem. Tem vários, mas eu vou dar um que é bem sugestivo e simbólico, que é a experiência de Jonas. Jonas era um homem de Deus, sim ou não? Era um profeta? Um homem de fé? Não tem dúvida disso. Tanto é que Deus chama Jonas, no capítulo 1 do livro que leva o seu nome. Deus tem um chamado. Por quê? Porque havia uma cidade da Síria, Nínive, e a podridão, a iniquidade chegou nas narinas de Deus, e Deus falou, eu tenho que mandar um profeta lá para pregar, porque aonde tem muito pecado tem que ter muita graça. Então Deus chama Jonas para uma missão, fala, meu servo, vai lá para Nínive, porque a iniquidade desse povo chegou nas minhas narinas, vai lá pregar para esse povo. E Jonas então, pode deixar, Senhor, vou imediatamente. É isso que acontece? Aí, Rodrigo, não tem jeito. É isso que acontece? Não. Ele realmente sai, mas vai para uma cidade chamada Jope. Talvez lá tinha uma bilheteria para comprar os bilhetes para os navios. E aí ele chega em Jope e compra um bilhete para Nínive. Não, Tarsis. Nínive é para cá, Tarsis é para cá. E vou para Tarsis. Ele começa a assumir uma rota diametralmente oposta à vontade de Deus. Sabe o que isso traz? Tempestade, tormenta. Fica ligado, porque quando você está assumindo uma rota diferente da rota de Deus, vai ter uma tempestade, vai ter uma tormenta, e só tem um jeito de resolver essa tormenta e a tempestade. Você quer saber? A Bíblia diz que esse Jonas, ele chegou nesse barco, ele estava assim totalmente alheio, e ele dormiu. A tormenta aconteceu, a tempestade aconteceu, o bicho estava pegando, até os incircuncisos começaram a rezar aos seus deuses, e o Jonas estava o quê? O quê, igreja? Dormindo. Lembra que eu falei que existem dois sonos? Jesus estava dormindo. O sono de Jesus lá no mar com os discípulos era sono de indiferença? Não, era sono de paz e confiança em Deus, amém? E o sono de Jonas? O sono da indiferença. Não durma esse sono. Você não pode ser indiferente, porque você é sal da terra, luz do mundo. Você é sal da terra, luz do mundo. Sabe, acordaram Jonas, e ali naquele contexto, eu quero ler aqui para você, você ouça, anote, depois na célula eu creio que você vai poder ruminar. Jonas 1:12. Jonas respondeu, desculpa, tem outro texto aqui antes, isso mesmo, Jonas 1:12. Jonas respondeu, quando acordaram e falaram o que estava acontecendo, peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficou calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Verso 15, em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Eu quero falar algo para você, parece ser
um pouco confrontador e terrível, mas talvez você vai ter que ser lançado no mar. Mas eu quero te falar que você não vai ser lançado no mar para morrer. O mar, nesse caso, é para você imergir mais na presença de Deus. Você está muito ocupado, está muito atribulado, você inclusive está tão preocupado com as suas próprias necessidades que esqueceu da necessidade do reino e da vontade de Deus, está indiferente a ela. Então Deus não quer que você fique indiferente num barco, Ele quer que você vá agora imergir na presença dEle. Vá para um retiro de 3 dias no ventre de um peixe, para você refletir sobre a sua vida, sobre a sua história, para o seu projeto maior de vida, e para que Deus recalcule a rota e o destino da sua vida. Quantos já andaram com o GPS ligado aí no carro? Aí de repente você erra uma rua e sai da rota que foi traçada pelo GPS. Já viu isso? O que acontece? Ele recalcula, o GPS recalcula. Recalculando, mudou a rota para a direita ou para a esquerda, mas o destino final é o mesmo. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Não importa o quanto você se afastou do centro da vontade, da direção que Ele te deu, daquilo que Ele soprou no seu ouvido, na proposta, na promessa, Deus está recalculando a rota para que você chegue no destino que Ele tem para você, para que ali você experimente o que é bom, perfeito e agradável. Sabe, o lugar mais seguro para estar é no centro da vontade de Deus. Pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Mas precisa ter sensibilidade, como Jonas teve. Ele foi obstinado, teimoso, mas depois ele caiu a ficha, falou: eu dei causa, me lance no mar. Então, marido, esposa, filho, pai, não sei qual que é o seu contexto, tenha sensibilidade, e se Deus revelar que você está dando causa, então fala: Deus, me faça realmente ser imerso na sua presença novamente, me faça ter uma experiência com o Senhor, para que eu realmente, sabe, coloque o meu coração novamente na rota dos seus planos para mim. Deus tem isso para você, amém? E finalmente, as naturezas das tempestades, além das imaginárias, das causadas pelos homens, elas são naturezas meramente espontâneas, causadas naturalmente. Como eu falei há pouco, as tempestades, elas são inerentes à vida, por isso mesmo, você dando causa ou não, elas vêm, e não tem nenhum problema nisso. Pastor, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou, sabe, me prontificando a responder à graça de Deus na minha vida, e a graça de Deus definitivamente não está se tornando vã na minha vida, mas tem vindo tempestade. Então, querido, permaneça firme, sabe, porque a questão agora não é o que você vai encontrar na tormenta ou na tempestade, é o que a tormenta ou a tempestade vai encontrar em você. A questão agora não é se você vai passar a tempestade ou não, é com quem você vai passar essa tempestade. Pelo que consta, aquele que está fazendo a vontade de Deus, ele permanece, porque Deus está com ele. Deus, ele traz esse caráter perene, de rocha, e Ele está com você, amém? Amém, povo de Deus? Sabe, nós precisamos entender que dentro da vontade de Deus, até mesmo na tempestade, somos abençoados e podemos abençoar outros também. Um exemplo de uma tormenta, que foi uma causa natural, foi espontânea. O homem de Deus não concorreu para que viesse aquela tormenta, foi a tormenta passada por Paulo, no naufrágio que ele sofreu, indo preso para Roma, para a Itália. Atos 27, depois se você leia, e ele havia até mesmo falado: olha, nós vamos enfrentar tormentas, nós vamos enfrentar situações, vai haver dano, a navegação se tornou perigosa, mas o piloto daquele navio não deu crédito à voz. Às vezes você está anunciando alguma situação e alguém não está dando voz. Fique tranquilo, porque você é a voz de Deus, e a palavra de Deus, não a sua, não volta para Deus vazia. Se você está sendo um profeta, você está anunciando os oráculos, se você está falando da parte de Deus, eu quero te falar que essa palavra não volta para Deus vazia.
Talvez você ache que ninguém está ouvindo, Deus está ouvindo. Ah, não está tendo efeito, vai ter efeito. Você precisa permanecer no centro da vontade de Deus. O piloto do navio, o mestre do navio, ele não deu crédito porque tinha uma rota comercial interessante, afinal de contas tinha presos ali, ele precisava chegar até o destino final. Mas em Atos 27, no verso 22, a Bíblia diz assim: mas agora aconselho, Paulo dizendo que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente um navio. Então está na hora de você se levantar nesse navio, da sua casa, do seu trabalho, no seu ministério, e você dizer como Paulo: eu tenho um conselho, não meu, mas um conselho divino. Tenham um bom ânimo, tenham coragem, esperem no Senhor, porque nenhuma vida se perderá. Ou seja, o bem mais precioso não vai se perder. Pode haver dano material, pode haver um dano até mesmo emocional, pode haver um dano de qualquer ordem, mas nenhuma vida vai se perder. E é o que você é chamado hoje, para se levantar e dizer: nenhuma vida vai se perder, porque o doador da vida soprou essa vida nas suas narinas. Ele não te fez somente alma vivente, mas Ele te fez espírito vivificante em Cristo Jesus. Aonde você for e liberar essa palavra, vai ter vida. Profetiza vida como Paulo. E no final de Atos 27, no verso 44, a Bíblia registra dizendo: quanto aos demais, que se salvem uns em tábuas, porque já havia rompido ali o navio, já havia acontecido o naufrágio, e eram mais de 270 pessoas naquele navio. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Querido, Deus não tem salvação somente para você, mas Ele tem salvação para a sua casa. Deus não tem salvação somente para o seu projeto de vida, mas para que o seu projeto de vida leve vida para as outras pessoas que estão à sua volta. Sabe, essa palavra quer falar também aos nossos corações nesta noite, que Deus, Ele é o Deus da vida. Ele prometeu, Ele não vai deixar, sabe, que naufrague os seus sonhos, os seus projetos, sobretudo aquele que Ele mesmo plantou no seu coração, de vida para você, vida para a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como diz um ditado muito simplório humano, aqui de fato, entre mortos e feridos, se salvaram todos, porque Deus estava com Paulo, Deus está com você. Tempestades inerentes. Eu quero terminar e queria que você já ficasse de pé. Tudo começa na base. Nós falamos de tempestades, 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 mas o texto de Mateus, a ênfase não é na tempestade, mas é no alicerce, na base, no fundamento. Jesus está ensinando sobre esses dois fundamentos. Nós precisamos entender que tudo começa na base. Muitas vezes nós esperamos as mudanças à nossa volta, esperamos a mudança na nossa família, no nosso trabalho, no nosso país, no nosso ministério, na nossa igreja, e nos esquecemos que a base dessas mudanças está em nós mesmos. Há dois fundamentos e Jesus deixou bem claro e evidente a chave da vitória: escolher o fundamento sólido para resistirmos a tempestades da vida, porque tudo começa na base e a escolha é agora. Não importa até aqui como você veio tentando alicerçar, fundamentar, hoje você pode escolher esta base sólida, porque hoje é o primeiro dia do restante da sua vida. Edificar a casa sobre a areia, nunca mais, porque essa casa não tem base sólida, ela está comprometida. Jesus comparou a casa à nossa vida, e se toda casa tem cômodos, nossa vida também tem vários cômodos. A área familiar, conjugal, sentimental,
profissional, ministerial, mas sabe qual que é a principal? A área espiritual. E se o alicerce, esse cômodo, não estiver bem fundamentado, tudo estará comprometido. Ninguém pode vencer as intempéries da vida sem a prática da palavra, fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. Casa sobre a areia, nunca mais. E eu profetizo nesta noite, que a sua casa, ela está sobre a rocha. A sua casa está sobre Jesus. Essa casa tem alicerce. Essa casa está bem construída. Lá em Lucas, ele registra nessa mesma passagem, dando um detalhe muito interessante, dizendo: cavou este homem, buscando, sabe, bases sólidas. Ele cava, ele abre profunda vala e lança o alicerce sobre a rocha. A Bíblia chama Jesus de rocha. Logo, nós devemos cavar um profundo relacionamento com Ele. Pela prática dessa palavra, sairmos da superficialidade, de querermos só ouvir aquilo que adoça os nossos ouvidos e não confronta a nossa antiga maneira de viver e pensar. Somos novas criaturas em Cristo, precisamos viver o novo, e o novo é sobre bases novas, não mais areia, não mais coisas frágeis, mas na rocha que é Jesus. E como eu fiz de manhã, eu queria tomar liberdade. Eu sei que o tempo está avançando, mas eu não queria deixar também o público da noite, os irmãos que estão aqui, privados do que nós fizemos hoje de manhã. Eu vou pedir a pastora Deise, pastor Douglas, pastora Ana, eu também estarei aqui, não sei se há outro pastor na casa, enquanto os levitas vão estar entoando um cântico, enquanto você está ruminando essa palavra. Se somente Deus falar ao seu coração sobre alguma tempestade que você viveu ou está vivendo e ainda está te travando no passado, ou está te deixando ansioso pelo que vai acontecer, ou de alguma forma você, sabe, precisa tomar posse exatamente dessa palavra hoje, somente aqueles que de fato entenderam, está ardendo o coração para isso, querido, porque não há nada místico aqui na frente, não há nada mágico, não há ninguém com superpoderes aqui. Nós vamos apenas orar com você, para que haja mais ainda iluminação dos seus olhos espirituais, para que você receba e saia daqui empoderado na palavra, em Deus, para que amanhã você continue vivendo com sua casa sobre a rocha. Amém? Então aqueles que sentem no coração podem sair do seu lugar e vir aqui à frente para que esses pastores orem por você. Enquanto isso, os ministros vão adorar o Senhor juntamente com a igreja. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua me traz a dona pra respirar, me faz andar sobre as Tu és o Deus da minha salvação. És o meu todo, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar,
já estamos encerrando, mas antes eu gostaria de fazer mais uma oração. Feche os seus olhos aí no seu lugar e, por gentileza, repita comigo dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados e eu creio com o coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. E ainda de olhos fechados, na liberdade do Espírito, eu quero perguntar se alguém aqui se identificou com essa oração, entregando a sua vida a Cristo. Se porventura você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus, aí mesmo no seu lugar, levante a sua mão bem alto e nós queremos orar por você. Eu vejo mãos levantadas, aleluias. É noite de redenção, é noite de salvação. Pai, eu quero te apresentar a vida dos meus irmãos que nesta noite, por um ato de fé, entregam a vida ao Senhor, Pai. E eu te peço que nesse momento eles sejam selados com o poder do Espírito Santo, Pai. Que a vida do Senhor que emana do alto possa estar fluindo desde já dentro de cada um deles, ó Pai. Que eles sejam abraçados com a sua graça e que dia após dia eles possam trilhar um caminho de crescimento, de santificação e de vitória, sendo transformados na imagem do Senhor, Pai. Portanto, nessa hora, como igreja, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, abençoamos a vida das nossas novas irmãs e te pedimos, Pai, que a tua presença venha inundar esses corações até a tua volta. Assim nós abençoamos essas vidas para a tua glória, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Nós te adoramos, Jesus. Nós celebramos o teu santo nome, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos finalizando o nosso culto. E que nessa semana você não se esqueça disso. Cuidado com as tempestades imaginárias. Como disse o pastor Ricardo, o estudo comprova que aproximadamente 90% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Cuidado com essas tempestades. Cuidado com as tempestades provocadas pelas suas próprias mãos. Vigie. Vigie. E cuidado também com as tempestades naturais. E a melhor maneira de se proteger dessas tempestades é ouvindo a palavra e praticando a palavra, porque assim você vai estar edificando a sua vida sobre um lugar seguro, que é Cristo Jesus. Porque quem tem fundamento firme não tem medo de vento forte. A sua vida está sobre Cristo Jesus. E continue assim até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Quero chamar aqui o pastor para nos despedir com a bênção apostólica. E certamente nós teremos a alegria de desfrutar ainda mais dessa mensagem nos nossos pequenos grupos, nas nossas células. E eu creio que seremos ainda mais edificados para a glória de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz, semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.